Estamos chegando, minha gente, com o Festival Bonança 2021. O Sertão é aqui. Esse ano, cheio de desafios para todos nós. Mesmo assim, a gente não ia ficar sem levar para vocês a cultura do sertão. Pelas lentes da tecnologia, o sertão não vai mais apenas para o litoral, vai para todo mundo. No nosso outro vídeo, que está aqui na descrição, nós tivemos a presença do poeta Jorge Filó, da poetisa Cida Pedrosa, do repentista Oliveira de Panelas e do Encanto e Poesia. Além de uma roda de conversa muito esclarecedora que fala sobre a diversidade cultural nos sertões nordestinos. A gente continua com a nossa parte formativa. Vamos acompanhar uma senhora aula de um piauiense de Várzea Grande. Ele já rodou o mundo ensinando como é que se faz um repente e também está na rede mundial de computadores, compartilhando seu saber. Vamos ficar mais sabidos com Edmilson Ferreira. Olá, minha gente! Eu sou Edmilson Ferreira, muito prazer encontrá-lo por aqui. Estou muito contente pelo convite do Festival Bonança para proferir uma palestra chamada Desvendando os Segredos do Repente. Aprenda a improvisar com um repentista. Eu sou repentista profissional, sou professor também e quero, nesse encontro, dialogar com você sobre as nuances, as técnicas, as estratégias que imperam na construção do repente improvisado. E o que nós veremos nesse encontro? Bom, nós veremos um pouco sobre a história da cantoria, né? A cantoria pé de parede, que é uma das particularidades da cantoria, os festivais de repentistas e também falaremos da parte técnica, a rima, a métrica, as modalidades do repente e também do cordel. Além disso, mostrarei para vocês aqui, em breves pinceladas, as estratégias de composição das estrofes, o que se enquadra naquilo que no jargão da cantoria a gente chama de oração. É a parte temática, é a parte em que a gente coloca a técnica dentro do texto, ou o texto dentro da técnica. E aí, veremos aqui rapidamente como planejar cestilhas, como planejar mote em 7 sílabas, como planejar um decassílabo, seja em cestilha decassílabo, mote em decassílabo, enfim, nas várias modalidades que tem aí essa regularidade métrica, e também como planejar um galope à beira-mar. Enfim, isso dá um panorama mais ou menos geral, porque, claro, essas modalidades sobre as quais eu falei, elas se desmembram em várias outras, mas, grosso modo, nós falaremos da métrica de 7 sílabas, de 10 sílabas e de 10 ou 11, que é o caso do galope à beira-mar. Bom, mas antes vamos falar um pouquinho sobre a história da cantoria de repente. De onde vem essa história que os cantadores hoje reproduzem, né, nos palcos, nos pés de parede? Bom, nós não temos uma precisão cronológica do dia ou do momento exato em que a cantoria começou. O que nós temos, na verdade, aqui no Brasil, são os primeiros registros, que aí sim funcionam como um marco inicial dessa atividade que já tem mais de 200 anos, né, de forma ininterrupta. Naturalmente, essa cantoria chegou aqui ao Brasil com a colonização, é inevitável que assim tenha sido, e por conta disso, tem aí as influências dos árabes, tem a influência dos africanos, que por sua vez já devem ter influenciado os árabes, que ocuparam a Península Ibérica durante 800 anos. Enfim, essa colonização traz cabeças pensantes, poetas, que não estão no registro oficial, mas as evidências, naturalmente, vão mostrar que essa tradição vem com essa colonização. O problema é que, como se trata de uma atividade oral, os registros não foram feitos durante alguns séculos, e aí só no final do século XVIII é que nós temos
os registros da cantoria no Brasil. Na verdade, no começo do século XIX é que a gente tem já publicações que trazem relatos de repentistas aqui no Brasil, e esses repentistas foram encontrados, ou melhor, registrados na Serra do Teixeira, no estado da Paraíba. Então, Teixeira, do ponto de vista histórico e não pré-histórico da cantoria, seria o nosso começo. O começo da cantoria de repente no Brasil se dá no município do Teixeira, que aí se espalha por uma série de municípios, depois ganha outros estados, naturalmente acompanhando aí os vales, né? O ciclo dos rios terminou gerando povoações, e essas povoações acolheram e produziram esses repentistas. Então, a cantoria não teria começado no Brasil em Teixeira no início do século XIX, mas os primeiros registros são de lá e desse tempo. Portanto, é o nosso marco inicial. E aí, essa cantoria vem de forma ininterrupta até o século XXI, até os nossos dias, e de forma muito fortalecida também. Tanto é que o quantitativo de repentistas é enorme atualmente, se comparado, né, àquele princípio. Você tem algumas conquistas recentes, como o reconhecimento da categoria de repentistas, que é uma coisa aí de 2010, e então a cantoria tem todo um aparato histórico a partir do Teixeira que chega até os nossos dias. E, naturalmente, a partir da segunda metade do século XX, a gente tem uma série de estudos interessantes, consistentes e densos, sobretudo no final do século XX e início do século XXI, a gente tem uma série de relatos, teses, dissertações, livros que falam dessa atividade. Bom, nós temos também o registro, dentro dessa cantoria, das cantorias pés de parede. E por que que ela tem essa denominação específica? Primeiro, é pela localização da cantoria. 2 repentistas emparelhados, cantando para um público que está na sua frente ou lateralmente. Esses repentistas sentam-se encostado a uma parede, que é uma espécie de amparo, mas tem também a função de não permitir que haja um trânsito ali por trás que possa levar à desconcentração. E daí o nome cantoria pé de parede. E nessas cantorias, os repentistas improvisam por algumas horas. Antes eram muitas, chegava a noites inteiras, 12 horas. Mas depois, com a profissionalização e a modernidade, os tempos, né, foram se atualizando de modo que as cantorias têm em média 3, no máximo 4 horas. Nessas horas, os repentistas atendem ao público, cantam várias modalidades, sobre as quais falaremos aqui também, e é aquele momento onde a interação público-repentista é muito maior. E aí, a gente tem uma outra modalidade de apresentação muito comum, sobretudo a partir dos anos 70 do século passado, que são os festivais de repentistas. Na verdade, os primeiros festivais de que se tem registro aqui no Brasil não foram na década de 70, mas ainda nos anos 50, final dos anos 40, início dos anos 50. Inclusive no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, Teatro de Santa Isabel, em Recife, né, tem registros de festivais de repentistas. Mas depois houve um lapso, uma lacuna entre esses primeiros festivais e os festivais que ressurgiram a partir dos anos 70, e aí sim, a partir desse momento, todos os anos, há uma série de festivais, não só no Nordeste, mas em vários outros estados do Brasil. Bom, os festivais de repentistas, eles têm uma configuração diferente da cantoria pé de parede. Enquanto a cantoria pé de parede tem 2 repentistas sentados lado a lado e atendendo aos pedidos do público, né, ali no momento, o festival de repentista tem uma cara mais de espetáculo. São várias duplas,
5 ou 6, né, se for um festival de 1 ou 2 noites, e pode ser 10, 12 duplas, se um festival com eliminatória, por exemplo. Nesses festivais, as duplas competem entre si. Isso é a regra mais geral. Há festivais sem competição, mas a regra geral indica um embate. E aí, a comissão organizadora, que convidou esses repentistas, se incumbe de elaborar assuntos, motes e modalidades que ficam guardados em envelopes e lacrados. Os repentistas participantes não têm acesso a esses envelopes e só quando estão já dispostos no palco, violas prontas e plugadas, é que eles vão saber que temas deverão defender ali ao vivo para um público e para uma comissão julgadora, o que é interessante, porque você tem um público que ouve e julga, uma comissão, né, que é especialista no assunto, que também ouve e julga, você tem o auto-julgamento de cada um e você tem o julgamento dos próprios pares, que naquele momento são também competidores, né, são rivais naquele embate. Então o festival tem essa configuração, termina com o resultado, com uma ordem de classificação, entrega de troféus, premiação e por aí vai. E aí o público assiste ativo no ponto de vista dos aplausos, né, dos sorrisos, do incentivo, mas não pode pedir os motes como acontece na cantoria pé de parede. Então, vamos falar agora um pouco sobre as técnicas. Rima faz parte das 3 técnicas que embasam o repente improvisado. A rima, eu já adianto aqui, é um spoiler, que é o requisito mais simples. Não é que seja tão simples, mas como os repentistas cantam muito e treinam muito, a rima termina virando um recurso quase que automatizado. Ou seja, se você perguntar, diga uma rima para Maurício, né, automaticamente eu vou lembrar que tem início, suplício, solstício, qualquer palavra que termina com ício, como vício, precipício e por aí vai. Falar nisso, houve uma novela de uma grande TV, e não faz muito tempo, que iniciava a publicação da novela, na verdade era durante a propaganda da novela que viria, em que apareciam vários homens num grupo e várias mulheres em outro grupo. E aí os homens diziam, as mulheres não estão com nada, os homens vão vencer essa parada. Olha a rima. As mulheres respondiam, todo homem é um fracote, a mulher é o sexo forte. Veja que há uma intenção de rima, apesar de não ser perfeita, mas há uma intenção de fracote com forte. E aí, continua, os homens respondem, elas acham que aguentam o rojão, só se for para pilotar fogão. E as mulheres respondem, o homem pensa que o mundo é seu, mas só serve para trocar pneu. Veja a questão da sonoridade que impera nessa brincadeira. Isso numa novela de uma grande TV. Isso nos mostra o quanto a rima é presente nas nossas vidas. A rima está no hino nacional, a rima está nos grandes compositores como Chico Buarque, enfim, na música sertaneja. Quase todos os gêneros musicais trabalham com rimas ou aproximadas ou rimas perfeitas. Aliás, o significado de rima, quando a gente vai ao dicionário, o que é que diz? Processo de repetição dos sons no final de 2 ou mais versos. Repetição de sons idênticos, iguais ou parecidos em uma ou várias sílabas nos finais de 2 ou mais palavras. Veja, eu coloquei cores diferentes para as palavras idênticos, parecidos e iguais. Porque no caso dos repentistas, só valem as rimas iguais. Rimas idênticas, rimas parecidas, não são válidas nem para o repente, nem para o cordel.
Isso é só para a gente ter, né, já uma precisão do quão rigorosa é, né, a exigência para os repentistas. E aí, na cantoria, nós temos dois tipos de rima que coexistem para o processo de improvisação. Nós temos a rima gráfica, que de forma geral prevalece. E o que é rima gráfica? Rima gráfica é a rima da grafia, da palavra escrita, de acordo à maneira como ela é escrita. E a gente tem a rima sonora, que é uma questão mais fonética e é baseada no som, apenas no som. A rima gráfica, ela considera o som mais a grafia. Por isso ela prevalece e a cantoria tem a rima sonora como seu principal, a rima gráfica como seu principal pilar. Bom, onde começa a rima de uma palavra? Essa é uma pergunta para você. Onde começa a rima de uma palavra? E é bastante simples. Vejamos aqui nesses exemplos. Eu tenho aqui a palavra feio, ou melhor, freio, e a palavra devaneio. Respondendo à pergunta, a rima de uma palavra começa na vogal da sílaba tônica. Ou seja, a palavra freio, qual é a sílaba tônica? O E. Freio. Então, a rima começa no EI. Então, fica eio. A palavra devaneio, qual é a sílaba forte? Nei. Né? Então, devaneio. Você vai ver que freio e devaneio, né, estão sinalizados exatamente o E, o I e o O. Por quê? É uma junção da rima sonora com a rima gráfica. Se a gente continua, você tem a palavra pura. E qual é a rima? Ura. E cultura. Qual é a rima? Ura também. Independentemente de quantas sílabas antes da sílaba forte a palavra tenha. Então, cultura poderia ser desenvoltura. A rima é ura. Nomenclatura. A rima é ura. Bom, você tem a palavra nova. A rima é ova. Desova. A rima é ova. E aí a gente repete, a rima de pão é ão. E a palavra constituição, a rima é ão. Porque a nossa base é sempre a sílaba forte, a sílaba tônica. Ok? A mesma coisa de rim e quixeramobim. Eu coloco uma palavra curta e uma longa para você ver, né, que a rima está exatamente na tônica, independentemente do que vem antes. Ok? Você tem também a palavra fel, menestrel, aí e sapoti, que a rima é i, é uma palavra oxítona. Né? Fel, palavra oxítona. Menestrel, oxítona também, portanto, a rima é el. El com L. Ok, você tem Paraná, qual é a rima? A. Sabiá, qual é a rima? A. Bom, e agora, situações em que a pronúncia prevalece. Tudo tem exceção. Na cantoria também tem. Então, há algumas situações em que a pronúncia precisa prevalecer por uma questão de conveniência, uma questão de adaptação às possibilidades. Por exemplo, se você tem as palavras avô, chegou e show, você tem uma grafia final diferente. O avô com acento circunflexo, chegou com O-U, e a palavra show, que é uma palavra estrangeira, já incorporada para o nosso idioma, mas que termina com O-W. Essas palavras rimam. E aí é um exemplo de prevalência da rima sonora. A gente tem as palavras traz, com Z, atrás e mais. Veja, eu artificializei um pouquinho a pronúncia do traz, só para mostrar que tem uma outra letra. Mas na prática, vejamos, a gente diz traz, atrás e mais. Veja que do ponto de vista sonoro, fonético, é a mesma coisa. Traz, atrás e mais. Você não vai dizer atrás, traz e mais. Não.
a gente naturaliza a pronúncia e é, portanto, mais uma situação em que a rima sonora prevalece em relação à rima gráfica. A palavra tempero e cheiro. Você vê que tem um i aí, né? Você tem aí esse ditongo, mas ele termina sendo aceito, né, no meio da cantoria e também do cordel, né, como uma rima válida. E aí vai prevalecer a rima sonora, porque tempero, cheiro. Você não vai dizer cheiro. A gente não diz isso porque artificializaria a nossa pronúncia. Bom, você tem a palavra foi, que também rima com perdoe. Lembrando que perdoe termina com E. Mas do ponto de vista fonético, se eu for fazer a transcrição fonética, eu vou ter um foi, um oi, e o perdoe, perdoe. Então a rima vai ficar oi para ambas. Eu não digo perdoe, que ficaria artificial. Bom, de maneira geral, a grafia prevalece, como já disse. Então você tem aqui exemplos, céu e cordel, não rimam. A gente pronuncia o mesmo el, céu, cordel. Você não diz cordel, ficaria artificial, não é verdade? Degrau não rima com legal, apesar de você dizer gal e grau. Mas um tem L e você não vai dizer legal, né? Mesmo assim, vai prevalecer a rima gráfica. Então você precisa conhecer a palavra. Isso são regras silenciosamente, né, impostas à atividade da cantoria. Você tem a questão de Brasil e subiu, que vai ter o mesmo som, né, vai ter a mesma transcrição fonética, mas não rimam para a cantoria de repente nem para o cordel. Você tem amor, não rima com chegou. Eu aspirei o R, mas normalmente você diz amor, chegou. Veja, a pronúncia parece terminar igual. Amor, chegou. Chegou, amor. Bom, a frase é bonita, mas as palavras não rimam. Você tem mulher, não rima com café. Você nunca vai dizer mulher, a menos que você queira realmente mostrar que sabe a grafia da palavra. Mas mulher não rima com café, mesmo tendo esse som que nos leva a uma pronúncia igual no final da palavra. A mesma coisa, família não vai rimar com brilha. Você não diz família e brilha. Não, família, brilha. Do ponto de vista fonético, é a mesma coisa. Mas como a grafia é diferente, é uma rima não aceita pela cantoria. Bom, Amélia também não rima com velha. Hélio não rima com velho, por conta do L-I-O e o L-H-O. Mais uma vez, prevalece a pronúncia. Melhor, prevalece a grafia e a pronúncia fica em segundo plano. A mesma coisa é auxílio, que não rima com filho, ok? Bom, a gente tem orgulho, que não vai rimar com Túlio, Itália não rima com trabalha, né? E por aí vai. Bom, se a gente vai para o dicionário de rima, e atenção, tenha muito cuidado com o dicionário de rima, sobretudo dicionário online. Eu procurei a rima para a palavra lâmpada, só para citar o exemplo. Olha quantas aparecem. Você tem atempada, empada, limpada, você tem a lâmpada, você tem garimpada, campada, destampada, estampada. Veja, a sílaba tônica não está sendo considerada. Portanto, é bastante importante ter cuidado, conhecer essa sonoridade e, naturalmente, a grafia também, para saber realmente o que pode carimbar como rima possível ou não. Se você vai para a palavra catástrofe, que é uma palavra raríssima, né, para rima, você vai ter limítrofe, que não rima, você vai ter apóstrofe, que também não rima. E qual é a rima de apóstrofe, Edmilson? É óstrofe, porque a tônica não é no ó, óstrofe. Epítrofe, a mesma coisa, ítrofe, e por aí vai. Você vai ter apenas a palavra epanástrofe,
que vai rimar com catástrofe. Ok? Bom, e aí a gente tem, no caso da cantoria, alguns verbos que provocam alguma confusão, algum desconforto entre os próprios repentistas. E aí é uma questão de conhecimento da própria língua. Daí a importância de conhecê-la bem. Veja, quando usar ver e ver, alguns têm dúvida. Só lembrando que ver, você pode lembrar de enxergar, porque termina também com R, e o ver é enxerga. Na dúvida, substitui, testa, e aí pode rimar com segurança. A mesma coisa com dar e dá. Dar é entregar, dá, entrega. É estar e estar. Estar é permanecer. Estar é permanece. Então, se você correlaciona com outro verbo, onde cabe um verbo com R no final, caberá quaisquer outros verbos. E é uma maneira de tirar essa dúvida. Bom, e aí tem mais um grupinho de verbos que provoca algum desconforto, e eu deixo a dica aqui, que são os verbos por e perder. Edmilson, onde é que o verbo por causa confusão? No futuro, minha gente. No futuro, tem muita gente que, por descuido, muitos repentistas dizem quando eu pôr a minha mão em tal canto. Mas aí, nesse caso, deveria ser quando eu puser, porque é o futuro do subjuntivo, tem essa construção. Não é? A mesma coisa vale para os verbos que derivam de pôr. Ora, se é puser, compor vai ser compuser, quando eu compuser. Transpor vai ser transpuser. Qualquer verbo que terminar com por, ou seja, que derivar do verbo pôr, vai ter a mesma conjugação. E o verbo perder? Onde entra nessa história? Entra no presente. Muita gente, muitos repentistas confundem perca com perda. A perda substantivo, né? Ou seja, é uma grande perda, ou então quando conjuga diz que eu perca. Ora, o perca é o verbo conjugado, né? Por mais que eu perca sono, essa perda serve para alguma coisa. É uma maneira de você diferenciar. Então, perca é o verbo conjugado e perda é um substantivo, ok? E normalmente vem antecedida por algum artigo, um numeral, uma perda, a perda e por aí vai. Bom, continuando, como vocês veem, a gente está dando uma pincelada, porque é muita coisa, são muitos detalhes sobre os quais eu gostaria muito de discorrer mais longamente, dar mais detalhes, mas apenas para que tenhamos uma panorâmica de como as coisas funcionam, da complexidade que impera na improvisação dos repentistas. Bom, como atividade, aqui para você que está nos acompanhando nesse momento, eu deixo como sugestões que vocês anotem aí no papel, encontrem rapidamente, né? De preferência sem consultar, já intuitivamente, 5 rimas para giló. Qual é a rima de giló? Ó. 5 rimas para telefone. E qual é a rima de telefone? Oni. E 5 rimas para Recife. Qual é a rima de Recife? Ife. Ok? Fica a atividade proposta. Bom, e a métrica? Métrica. Gente, a métrica é o segundo requisito, né, em termos de complexidade na cantoria de repente. O que isso quer dizer? A rima é bastante fácil, é muito intuitiva. A métrica também tem muito de intuição, mas ela tem também níveis de complexidade. Falando em intuição, vocês já pararam para pensar aquela situação em que a gente chega na beira da pista ou de uma rua movimentada e você olha se os carros estão vindo e você consegue intuitivamente saber se dá tempo passar ou se seria atropelado em caso de passar. E você espera o tempo que de fato dá de passar. Você não tem um metro
para medir quantos metros ou quilômetros aquele carro está de você. Mas você tem aí um comando do seu próprio cérebro que lhe diz se dá tempo ou não. E você pergunta, e o que isso tem a ver com repente? Tudo a ver com métrica. Porque na métrica, como o repentista improvisa muito rapidamente, ele não tem tempo de contar nos dedos as sílabas da estrofe. É tudo um processo muito intuitivo, claro, passa por treinamento, é fato, mas ele precisa, nessa intuição, em milésimos de segundo, compreender e decidir se determinadas frases estão metrificadas. Ele tem que colocar o requisito da rima, que é imprescindível, é obrigatório, mas tem também que metrificar e ainda tem que colocar sentido no seu texto poético. Veja que é complicado. Mas uma pergunta aqui que eu deixo para você antes de a gente continuar. Pense no seu nome. E a pergunta é, o seu nome é melhor para 7 sílabas, decassílabo ou galope? Seu nome é melhor para 7 sílabas, 10 sílabas ou galope, que pode ter 10 ou 11. Já já você vai retomar esse pensamento e vai decidir se ficou mais claro, ok? Bom, agora eu vou pedir a você que está na sua casa, no seu sofá, na sua mesa, enfim, no seu celular, onde quer que esteja, no seu quarto, acompanhando essa nossa palestra, eu vou pedir a você para cantar comigo um dos maiores clássicos da música brasileira, que é um trecho de Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Todo mundo sabe de cor. E se não souber, a letra está aqui, eu queria que você cantasse comigo. Vamos lá? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E o que isso tem a ver com métrica? Novamente, tudo. Bom, eu não poderia ousar em fazer uma modificação do sentido do texto de uma música de Luiz Gonzaga. Mas, apenas para experimento, eu peguei as ideias e substituí por outras palavras, outras construções, e eu queria agora que você, por gentileza, na mesma melodia de Asa Branca, cantasse esse seguinte verso. E aí? Teste. Eu dou 3 segundos para você testar se funciona. 1, 2, 3. E aí, funcionou direitinho? Veja como não funciona. Eu substituí ardendo por pegando fogo. Substituí qual por do jeito de. Substituí perguntei por disse. E substituí Deus do céu por ao Criador do céu. E substituí, por fim, a palavra judiação por do. Veja que eu não mudei o sentido, eu mudei as palavras. Olha como fica horrível quando a gente tenta cantar. Me perdoem o vexame. Quando olhei a terra pegando fogo, do jeito de fogueira de São João, eu disse ao Criador do céu, ai, por que tamanha dor? Veja quantas peripécias eu precisei fazer para manter a música. Minha gente, métrica é música, música é métrica. É impossível a gente ter uma melodia sem métrica. Eu posso criar quantas melodias eu quiser, mas para que eu replique aquela melodia, eu preciso ter a mesma métrica. Isso é uma condição sine qua non para que a música saia fluente. Bom, a métrica de 7 sílabas, lembra que eu perguntei se o seu nome é melhor para 7 sílabas,
decassílabo ou galope? Pois bem, a métrica de 7 sílabas eu chamo de tonicidade simples. E por que tonicidade simples? Vejamos. Nós precisamos prestar muito atenção no ritmo da fala. Sim, para que a gente não artificialize a pronúncia, ok? Então vamos pensar no nosso ritmo da fala. Veja, quando eu penso no ritmo da fala, eu vou cantar pronunciando as palavras com a mesma naturalidade que eu as pronuncio sem cantar, simplesmente conversando em prosa, normalmente, num bate-papo entre amigos, ok? A própria cantoria tem algumas modalidades, né, que fazem algumas reproduções muito ipsis literis da nossa fala. E eu pergunto a você, veja esses dois versos que estão aqui na nossa tela. Veja, o que é mais natural e o que é mais artificial? Eu sou muito inspirado ou eu sou bastante inspirado? Claro que eu sou bastante inspirado. Porque eu sou muito inspirado, fica artificial. Quando eu estou conversando, eu digo eu sou bastante inspirado ou eu sou muito inspirado. Eu junto esse to com o ins. Eu crio uma figura que nós vamos falar dela, que é a elisão. Portanto, fica mais natural quando eu digo eu sou bastante inspirado. E olha um detalhe, eu sou bastante inspirado. Olha as 7 sílabas prometidas, tá vendo? Quando eu digo quando o povo trabalha, está natural ou está artificial? Mas e se eu disser quando as pessoas trabalham? Reparou que quando as pessoas trabalham está mais natural? E um detalhe, se eu for contar, quando as pessoas trabalham, também 7 sílabas. Lembram que eu coloco quando a, o do e o a se juntam em uma mesma sílaba poética. Portanto, é importante lembrar que no repente e no cordel, nem sempre a sílaba poética vai coincidir com a sílaba gramatical, que é aquela com a qual todos nós estamos acostumados. A sílaba poética tem a liberdade de fazer as elisões necessárias, baseadas, na verdade, na nossa forma espontânea de falar, ok? Então, quando as pessoas trabalham, fica muito mais natural. Aqui, eu falei de elisão, e aí, na cantoria, a gente tem modalidades que são cantadas, espécie de motes fixos. Por exemplo, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Vejam que tem 7 sílabas cada verso. Isso é quadrão perguntado, veja. Isso é responder quadrão. Veja que o isso é, o só e o é se juntam numa única sílaba poética e serão 2 sílabas gramaticais quando a gente simplesmente faz a divisão silábica, ok? Se a gente vir quando eu ia, ela voltava, quando eu voltava, ela ia, o fenômeno é o mesmo. Quando eu ia, ela voltava, quando eu voltava, ela ia. Veja que fica natural. É a maneira como a gente diz em prosa. E aí estão as 2 elisões do do e o eu no primeiro verso e o do e o eu no segundo, e ainda mais o vá e o é de ela. Quando eu ia, ela voltava. Quando eu, olha a elisão, voltava. Ó, o vá e o é se juntam numa única sílaba, e aí isso se chama sílaba poética. Bom, tudo eu sei, ninguém me ensina. O mesmo fenômeno. Você tem povo bom, muito ó. Opa, olha a elisão. Povo bom, muito obrigado. Esse o to do muito e o ó também se juntam, formando uma única sílaba poética. E aí, a gente tem aqui uma estrutura com 10 sílabas, porque a gente vai exatamente agora para o decassílabo. E essas 10 sílabas,
é de uma outra modalidade chamada O que é que me falta fazer mais? Essa já tem 10. Tem a lisão? Não. O que é que me falta fazer mais? Repararam que tem 10 sílabas perfeitamente contadas, mas quando eu vou para o refrão, que eu digo, se o que eu fiz até hoje ninguém faz, eu tenho 2 elisões. Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Então a gente vai esmiuçar um pouco mais o decassílabo. A métrica do decassílabo eu chamo de métrica complexa, tonicidade complexa. Por exemplo, lembra que eu perguntei, o seu nome se encaixa mais em 7 sílabas, decassílabo ou galope à beira-mar? Vamos para o decassílabo. Você já analisou como o seu nome cabe num verso de 7 sílabas? Vamos ver no decassílabo. O decassílabo tem uma particularidade que vocês podem perceber a partir das marcações em cada verso. O decassílabo precisa ter sílabas tônicas, sílabas fortes no terceiro verso, no sexto verso, melhor, na terceira sílaba, na sexta sílaba e na 10ª sílaba, ok? E por que que se chama decassílabo? Porque tem 10 sílabas poéticas, independentemente das gramaticais. Só lembrando que quando a gente fala de 7 sílabas, você tem 7 sílabas em modalidades com 6 versos, com 7 versos, com 8 versos e com 10 versos. A gente chama de sextilha porque tem 6 versos. Mas quando eu chamo modalidade de 7 sílabas, independe da quantidade de versos, valem aí as sílabas poéticas. Então o decassílabo, ele tem obrigações na terceira, sexta e 10ª sílaba. Por que que o decassílabo é complexo e as 7 sílabas não? Nas 7 sílabas a gente só tem a obrigação de sílaba tônica na última sílaba poética, ok? No decassílabo a gente tem 3 obrigações. Então vamos lá. Veja, o que é que diz a estrofe? É uma homenagem ao extraordinário repentista João Furiba, que partiu em 2020, aos 100 anos, e foi um cantador extraordinário. E fazendo uma homenagem a João Furiba, em Serra Talhada, no Pernambuco, o mote era João Furiba recebe essa homenagem pelo nome que fez na profissão. Veja que já é metrificado. 10 sílabas e tem uma sílaba forte na terceira, na sexta e na 10ª, invariavelmente. João Furiba recebe essa homenagem pelo nome que fez na profissão, ok? E aí a estrofe diz, o espaço de João é merecido pela marca do nome no mercado, os constantes prazeres que tem dado, as honrosas procuras que tem tido, as milhares de noites aplaudido, as centenas de vezes campeão, os troféus que chegaram à sua mão e os jornais que mostraram a sua imagem. João Furiba recebe essa homenagem pelo nome que fez na profissão. Bom, seu nome cabe no decassílabo? Seu nome tem mais de 4 sílabas? E se tem, qual é a sílaba forte do seu nome? Ok? Vamos pensar um pouco nisso. Antes, porém, vamos deixar aqui uma atividade para vocês. Essa atividade, naturalmente, vai envolver, agora sim, rima e métrica. Por quê? Porque já trabalhamos métrica e já tínhamos trabalhado rima. Qual é a sugestão? Eu vou deixar aqui na tela, você pode dar uma pausa, se quiser, e anotar alguns grupos de rimas, né? O primeiro grupo, você tem a rima de amizade, saudade e vaidade. Você pega essas rimas e coloca uma no segundo verso, no final do segundo verso, uma no final do quarto verso e uma no final do sexto verso.
E aí você constrói o resto, sendo que vai usar essa rima amizade, saudade, vaidade. O grupo 2 tem consciência, inteligência e ciência. A mesma coisa. Pega essas 3 palavras na ordem que você quiser, coloca uma no final do segundo verso, uma no final do quarto e uma no final do sexto. O resto você constrói. Quer uma dica para construir? Conta nos dedos. Eu posso contar nos dedos. Estou fazendo isso de improviso. Eu preciso parar a minha contagem, né, em cestilha, na 7ª sílaba poética, ou seja, na sílaba tônica. Se eu disser uma estrofe, quando se fala de métrica, a palavra métrica vai parar no mé, porque ela é a sílaba forte da palavra. Se eu terminar, quando se fala de métrica, é preciso ter cuidado, colocar a sílaba tônica no lugar mais adequado, que o verso perde a beleza se for desmetrificado. Veja que na sílaba tônica da última palavra eu paro a contagem. Aí você diz, mas Edmilson, você colocou a palavra sílaba no meio do verso. E como fica? É uma palavra proparoxítona, e aí é um detalhe. Como é que a gente diz sílaba numa conversa normal, informal até? Bom, a sílaba tônica de tal palavra. Veja que você disse a sílaba. Você não diz sílaba. Portanto, esse laba vira uma única sílaba poética. Ou seja, colocar a sílaba tônica, ok? Então é importante pensar nesse detalhe. Se seu nome for Crisóstomo, você vai terminar no zó, né? Eu tenho um amigo professor, eu digo, meu caro amigo Crisó, termina aí, porque é Crisóstomo, ok? Fica aí a sugestão de atividade. E ainda tem um 5º grupo, que são as rimas de amor, favor e calor, que você pode escolher a ordem que quiser, ok? Bom, modalidades do repente e do cordel. Eu já falei de algumas, eu falei de cestilha, de mote em decassílabo, mas a gente tem várias outras. Na verdade, no último levantamento, foram catalogadas mais de 100 modalidades diferentes na cantoria de repente. Mais de 100. Claro que nem todas são usadas corriqueiramente nas cantorias, né? Até menos da metade disso é usado com frequência, mas ao todo são mais de 100 modalidades já criadas e muitas cantadas pelos repentistas e também algumas inscritas, né? Escritas pelos cordelistas. Na cestilha, eu acabei de dar um exemplo. Se eu disser, vamos aqui pegar, por exemplo, algumas pessoas que estão aqui no cenário, nos bastidores. Se eu pegar o nome de Marcos Passos, poeta querido, que está, né, à frente também do projeto. Como a métrica em 7, ela não tem complexidade, eu só tenho a obrigação de sílaba tônica na última, eu posso colocar em muitos lugares. Eu posso dizer, meu amigo Marcos Passos, parou do Passos porque é a sílaba forte. Mas eu posso inverter e dizer, Marcos Passos, meu amigo. Eu posso colocar em vários cantos. Claro que para fazer a estrofe toda eu vou ter que fazer 6 versos, né? E posso fazer cada verso nessa mesma tônica. Mas como o tempo não permite a gente esmiuçar tanto, 7 linhas. O que são 7 linhas? 7 linhas é uma modalidade parecida com cestilha, tem também 7 sílabas poéticas em cada verso, só que ao invés de 6 versos como a cestilha, tem 7. Então, por isso é chamado de 7 linhas. Um exemplo aqui de 7 linhas, o poeta Antônio Lisboa estava cantando em um festival um mês depois de um acidente que ele sofreu, né, e que teve um corte na própria testa e ainda estava com os pontos aparentes. E ele, na modalidade final, cantando inclusive comigo,
fez uma estrofe fantástica. Ele disse: me levaram a um hospital de uma instalação modesta. O médico me suturou, dizendo a linha não presta, deu mais uns pontos de sobra e fez um piolho de cobra no meio da minha testa. Se eu for contar nos dedos, cada verso tem exatamente 7 sílabas poéticas. Veja: me levaram a um hospital de uma instalação modesta. O médico me suturou, dizendo a linha não presta, deu mais uns pontos de sobra, fez um piolho de cobra no meio da minha testa. Perfeitas, todas, né, todos os versos com 7 sílabas poéticas invariavelmente. Bom, mote em 7. O que é um mote em 7? São 7 versos? Não. 7 sílabas poéticas em cada verso, porque o mote em 7 tem 10 versos. Quer ver um exemplo? Em uma roda de glosa de que participei aqui em Recife, o mote era: livro, leitura e saber caminham na mesma estrada. Lembrando, claro, qual é a ordem de rimas de um mote em 7. Você tem A, B, B, A, C, C, D, D, C. Veja, isso é complexo? Não. Depois que eu mostrar a estrofe, você vai ver como é simples. O meu primeiro verso tem que rimar com o quarto e o quinto. O segundo verso tem que rimar com o terceiro. O sexto e o sétimo tem que rimar com o décimo. E o oitavo e o nono tem que rimar entre si. A gente dá letras para essa nomenclatura. A, B, B, A, C, C, D, D, C. Ok? E aí, o mote era: livro, leitura e saber caminham na mesma estrada. E aí eu, de improviso, disse: quando Gutenberg fez da imprensa a estrutura, livro, saber e leitura deram ao mundo voz e vez. Quer ver a força dos 3 na era globalizada? Pergunte a quem não lê nada a dor de não saber ler. Livro, leitura e saber caminham na mesma estrada. Como você vê, o mote dado são os 2 versos finais, e o repentista, ou o glosador, ou o cordelista, mas no caso do repentista, vai precisar improvisar os 8 versos restantes dentro do assunto. Se você vai para o mote em 10, o que acontece? O mote em 10 vai ter também 10 versos, assim como o mote em 7, e o que é que diferencia? É porque cada verso não terá 7 sílabas, e sim 10 sílabas poéticas. E eu pergunto para você, o seu nome é melhor para decassílabo ou para mote em 7, por exemplo? Se eu pegar aqui no decassílabo, eu vou ver o nome de Marcos Passos que eu exemplifiquei aqui. Eu não vou poder começar alguns nomes, porque eu preciso ter sílaba tônica na terceira, na sexta e na 10ª. Mas eu posso dizer: Marcos Passos, amigo, venha cá. Marcos Pá. Olha como o Passos, que é o forte, está aqui. Venha cá, meu parceiro Marcos Passos. Também funciona. Se eu pegar o nome Festival Bonança, eu consigo colocar no decassílabo? Não. Eu consigo colocar festival, eu consigo colocar bonança, mas os 2 não cabem em um decassílabo. Eu digo: festival como esse existem poucos. Mas se eu pegar a palavra bonança e for ligar, a minha sílaba tônica vai para a 5ª e tem que ser a 6ª. A não ser que eu artificialize de festival é bonança, o resto é resto. Aí metrifica. Festival é bonança, o resto é resto. Aí eu consigo. Se eu pegar a palavra Rogério Robalinho, o nosso curador, cabe no decassílabo. Eu posso dizer: eu conheço Rogério Robalinho. Mas eu não posso começar o decassílabo com o nome Rogério,
Porque a sílaba tônica de Rogério é a segunda e eu preciso que seja a terceira. Eu tenho que colocar então uma preposição qualquer. Sem Rogério comigo tudo é ruim. Aí sim, eu botei um sem e trouxe a tônica de Rogério para a terceira sílaba. Veja como é complexo. E o seu nome? Cabe onde? Se eu pegar o nome Guilherme Robalinho, vai ser a mesma lógica de Rogério. Guilherme, sílaba tônica na segunda. Eu digo, eu conheço Guilherme Robalinho, como disse, eu conheço Rogério Robalinho. Veja que a sílaba tônica está no lugar, eu não tiro do canto. Lembram daquele mote fantástico de Otacílio Batista, né, com melodia de Zé Gonçalves? Se você já ouviu Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, vai saber do que falo. Que as estrofes são boas, todas muito bonitas, mas tem um verso, apenas um verso, que nós temos um deslocamento de sílaba tônica. Quando ele diz... numa luta de gregos e troianos, perfeito. Por Helena, mulher de Menelau, perfeito. Conta a história que um cavalo de pau... Veja, a sílaba de cavalo foi trazida para o K. Conta a história que um K. Ok? E a sílaba tônica é cavalo. Se eu substituísse por outro animal qualquer, claro, não quero modificar essa letra fantástica de Otacílio, mas só para mostrar essa complexidade do decassílabo. Eu posso dizer, conta a história que um boi feito de pau, eu estaria modificando a história e a estrofe, mas aí metrificaria. Conta a história que um boi feito de pau, ok? E por aí vai. A gente tem outras modalidades, 8 a quadrão. Como é que funciona? É a mesma métrica da cestilha, da setilhinha, do mote em 7, só que a gente vai ter aí 3 rimas no começo, né? A. Aí você tem B rimando com a última, que vai ser B também, e depois tem 3 na letra C. Ou seja, eu posso dizer, estou contando nos dedos, desvendando alguns segredos, procurando alguns brinquedos para minha coleção. Veja que o são já é para rimar com quadrão, né? Eu continuo no exemplo, ao meu ouvinte contemplo, em casa ou dentro do templo, nos 8 pés de quadrão. Isso aqui eu improvisei aleatoriamente, só para mostrar a ordem de rimas sugerida. 10 a quadrão. Você vai ter a mesma métrica da cestilha, do 8 a quadrão, só que você vai ter 10 versos, e nesse caso tem uma particularidade que é a alternância entre os repentistas. É uma modalidade cantada a 2, ou seja, eu faço um verso, o meu parceiro faz outro, e aí eu faço o outro e vamos alternando, pegando naturalmente na rima um do outro, metrificando e dentro da mesma temática, ok? Galope à beira-mar é uma das modalidades mais complexas, mas, diferentemente do decassílabo, nós temos apenas 2 obrigações tônicas. E quais são, Edmilson? Você tem a obrigação de sílaba tônica na 5ª sílaba e na última. E por que eu digo a última? Porque pode ser a 10ª sílaba ou a 11ª. Ué, Edmilson, não tem regra fixa? Tem. Preste atenção nesse exemplo rapidamente. Se eu disser, nasci no sertão, cresci na cidade, eu tenho 10 sílabas poéticas. Mas se eu disser, nasci na cidade, cresci no sertão, viu que tem uma a mais? E por quê? Onde essa sílaba apareceu, já que eu disse as mesmas palavras? É que o galope ele é feito de 2 redondilhas menores. Redondilhas menores são aqueles versos de 5 sílabas poéticas. Como eu junto 2 redondilhas, teoricamente isso vai me dar 10 versos, né? Ou melhor, 10 sílabas. O que acontece é que, se na minha primeira redondilha eu termino com uma palavra
paroxítona ou proparoxítona, ou seja, uma palavra que sobra sílaba fraca, eu vou juntar com a outra redondilha e isso vai me dar uma sílaba a mais, porque eu não tenho tempo de parar. Quando eu digo nasci na cidade, ó, o de cidade. Se for só nasci na cidade, parei a contagem. Mas se for nasci na cidade, cresci no sertão, aí eu tenho, né, a 11ª sílaba. Bom, quanto à composição, eu quero deixar algumas dicas, né? Uma dica geral. Em qualquer modalidade da cantoria, por conta do tempo, qual é a recomendação que eu, como repentista profissional, faço e recomendo a alunos de cursos que ministro, palestras? Pense primeiro o final e depois você vai pensando as etapas anteriores. Esse final eu chamo de a cereja do bolo, ok? Pense o final e depois pense o que o tempo lhe permitir, né? E aí, no caso da cestilha, né, das 7 linhas, o mote em 7, mote em 10, ou galope à beira-mar, essa dica é válida para todas as modalidades. É importante ter cuidado com a língua, porque apesar de nós seguirmos o ritmo da fala, a prosódia da fala, é uma atividade que se preocupa com a gramática. Tanto é que a rima gráfica é a rima que prevalece, ok? Então vamos evitar mistura de pronome, excesso de substantivação, não é? Vamos ter esses cuidados. Quando houverem um mote mais de um assunto, tente eliminar um assunto na quadra e o outro na segunda quadra para finalizar. Se forem 3 assuntos no mote, tente dar conta de 2 na primeira quadra e deixe um, de preferência o principal, para encerrar, né? Se tiver um tema principal no mote, sempre opte por deixá-lo para o final. Se não tiver tema principal e forem 3 assuntos no mesmo mote, você pode alternar, ok? Enfim, são algumas dessas dicas que gostaríamos de deixar aqui. Por último, sobretudo para os repentistas, as pessoas que já cantam profissionalmente, os cordelistas, os artistas das poéticas do improviso, algumas dicas motivacionais. Entenda a sua importância como um artista e como um cidadão. Entenda que você domina uma linguagem, portanto você tem expertise nessa temática. Na hora de procurar um apoio, um patrocínio, um projeto, né? Troque a condição de beneficiário pela de parceiro. Você tem um valor artístico e você está oferecendo um trabalho de qualidade, não é? Em vez de pedir, portanto, propor. Essa é a dica, né? E, naturalmente, saber que você é um especialista numa atividade de uma complexidade tal que pouca gente consegue, ok? Não ter medo de se impor quando for necessário, ou seja, o fato de você ser um artista popular, isso não dá o direito de você ter que ser artista em qualquer canto para atender qualquer solicitação, não. É importante mostrar o seu trabalho no melhor local, no melhor momento, se impor como profissional, claro, sem arrogância, mas entendendo a sua importância, saber que você tem um valor artístico. Essa é a dica. E busque melhorar sempre, sempre e sempre. Bom, essa é uma sugestão que eu gostaria de deixar aqui. Aqui estão algumas referências bibliográficas, né, que usamos para a parte mais teórica, mas aqui eu procurei naturalmente trazer o mais prático possível para deixar pelo menos um panorama nesse pouco tempo que temos, digo pouco tempo, em função da grandeza da quantidade de temáticas. Gostaria muito de agradecer a sua atenção, né, por fazer as atividades, por tomar nota, por rever, né, esse nosso encontro. Convidá-lo naturalmente a acompanhar os repentistas, os cordelistas, os improvisadores aqui do Nordeste, de outros estados do Brasil, de outras partes do mundo,
Afinal de contas, o improviso não é uma particularidade nossa, não é uma propriedade nossa. É uma coisa que permeia todas as civilizações, as nações e as culturas. Nós, nordestinos, repentistas, temos muito orgulho, temos muito pertencimento com essa atividade. Eu sou repentista há mais de 30 anos, sou também professor e tenho um orgulho tremendo de poder levar essa atividade tão nossa, tão autêntica, tão nordestina, né, para as pessoas que se propõem e que se permitem ouvir isso. Também trabalho, naturalmente, com a parte didática, porque a minha intenção é levar ao máximo de pessoas possível essas instruções. Por fim, naturalmente já agradeci, quero deixar o meu forte abraço, o meu fraterno agradecimento ao Festival Bonança como um todo, né? A Ivan, o Espaço, ao querido Marcos Passo, né? A Tiago na produção, Guilherme Robalinho, né? Rogério Robalinho, né? Como curador, né? O Guilherme, né? Como produtor executivo, Tony Oliveira pela apresentação, agradecer aqui a fantástica tradução do Carlos Oliveira, aqui o nosso intérprete de Libras, e deixar, em nome dos repentistas, das poéticas que orbitam a cantoria de repente, o meu fraterno abraço a você. Espero encontrá-los nas redes sociais, nos nossos canais, nos palcos da vida e da cantoria. Muito obrigado, obrigado a você e que bom ter tido até nesse instante a sua companhia. Por aqui, vamos encerrando, cuidando um do outro, porque ano que vem tem mais Festival Bonança. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. Sou eu, caboclo criado, pegando peixe de anzol, campesino, sossegado, corpo tostado de sol. Desconheço o proibido, sou livre, desimpedido, e não há patrão para mim. Tiro férias pelos montes, horas extras pelas pontes, que eu nasci pra ser assim. Tiro férias pelos montes, horas extras pelas pontes, que eu nasci pra ser assim. O ventre que me gerou deu-me carta de alforria, 9 meses me guardou, mas me fez liberto um dia.